Olá, pessoal. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e eu estou diretor de comunicação do IDJF. Estou gravando aqui esse vídeo de um modo um pouco diferente, porque é um assunto que tem muita coisa para falar e eu resolvi fazer um esquema de apresentar alguns slides. Estou me referindo à recente conquista da medalha de ouro e o sucesso feito pela Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris. E ela se tornou a atleta, a mulher atleta olímpica brasileira mais bem-sucedida de toda a história. Ela já acumula 6 medalhas até aqui. Mas quando a gente olha para a história dela e para as mulheres nas Olimpíadas, mulheres brasileiras, tem todo um percurso para chegar até aí. Então é sobre isso que eu gostaria de fazer alguns comentários. Então vou jogar aqui na tela os slides que eu gostaria de pensar. A Rebeca conseguiu a medalha de ouro no solo, essa prova foi a final, aconteceu ontem, né? E aí fez todo um sucesso, todo mundo ficou feliz e tal. Ela foi referenciada, inclusive, pelas suas adversárias americanas, enfim, ela é muito bem sucedida no esporte. Tem algumas marcas importantes nessa conquista da Rebeca, porque ela é uma mulher realizando todo esse sucesso, ela é negra, vindo de uma condição num país que é periférico, do seu ponto de vista econômico no mundo, e de uma situação também que não era das mais favoráveis. Então, ela alcançar todo esse sucesso é alguma coisa que é bastante notável. Mas a gente precisa entender também um contexto histórico, quer dizer, ela hoje é resultado de todo um processo que já vem se desenvolvendo há muitos séculos, que envolve as lutas pelos direitos das mulheres, que inclui a sua participação nos esportes, que inclui ganhar premiações iguais aos homens nos esportes e por aí vai. Então hoje a gente está vendo o sucesso da Rebeca, mas é preciso considerar que ela é o resultado histórico de muita luta, de muita mulher que já passou antes dela em várias esferas de atuação, em vários países, até chegar nessa condição. Olha que interessante, se a gente buscar um pouco da história das próprias Olimpíadas modernas, a gente vai esbarrar neste senhor, que é o Pierre de Coubertin, e ele é considerado o pai das Olimpíadas modernas. A gente tem uma gratidão por ele, por todo esse processo que ele ajudou a integrar e que ele liderou de fazer esses jogos, que até hoje fazem muito sucesso, mas ainda assim a gente percebe que na época dele, ali no final do século XIX, para o início do século XX, a gente percebe que ainda há uma dificuldade, há uma limitação na época de compreender a participação das mulheres, o que faz todo sentido dado o contexto histórico do qual ele estava participando e realizando as suas ações. Para o pai das Olimpíadas da Era Moderna, o movimento que ele criou deveria focar exclusivamente em promover os Jogos e apostar na única exaltação do atletismo masculino, baseado no internacionalismo, com base na justiça e no cenário artístico, com os aplausos das mulheres como único prêmio. Então, na concepção dele, não fazia sentido as mulheres ter qualquer participação esportiva nas Olimpíadas. Ele chega até a ser pressionado por algumas pessoas e tal, chega a admitir uma hipótese de uma espécie de semi-Olimpíadas para as mulheres, mas nunca levou isso muito a sério. Interessante que hoje em dia a gente vê as Olimpíadas quase em paridade de gênero. A delegação brasileira a gente tem um pouco mais de mulheres do que de homens, tá? Mas é todo um processo histórico que vem sendo construído. E no início das Olimpíadas da Era Moderna, não é isso que a gente vê, o próprio criador das Olimpíadas não pensava assim. Em Paris, a gente já vê uma pegada bastante diferente, resultado dessas lutas e desses avanços que têm sido feitos, muitas dificuldades sobre essa paridade de gênero. E é interessante a gente observar o seguinte, nas aberturas dessas Olimpíadas, né, há várias referências à diversidade, à inclusão, à valorização, né, dos diferentes, essa coisa toda. E um dos momentos da abertura, da cerimônia de abertura, foi uma homenagem, se eu tiver lembrado bem, a 10 mulheres, e pelo que eu me lembro também são todas francesas, né, e que teve ali uma passagem muito rápida, apresentou essas estátuas douradas dessas mulheres e algumas breves informações sobre elas, tá, no meio de todo esse processo da cerimônia. Uma das mulheres que foi homenageada é justamente essa que eu coloquei na tela, que é Olympe de Gouges, e que eu fui pesquisar mais sobre ela um pouco antes das Olimpíadas, por estar em contato com filósofos, hoje em dia na academia,
que estão fazendo resgate de mulheres pensadoras, filósofas e cientistas e que foram apagadas e esquecidas na história pelo motivo de gênero, porque foram mulheres, então elas ficaram submissas, né, às contribuições dos homens, não se dava importância, essa coisa toda. Hoje em dia que a gente começa um resgate disso também no ambiente acadêmico, e esse movimento é, claro, bastante liderado pelas mulheres, que à medida que foram alcançando nessas etapas de graduação, de mestrado, de doutorado, ficaram interessadas, obviamente, em estudar, em buscar compreender a contribuição de mulheres pensadoras e filósofas. E têm descoberto, muitas que foram apagadas, estão reavivando pensamentos de muitas delas. A Olympe de Gouges apareceu aí na abertura das Olimpíadas, ela vive ali no século dos 1700, tardio, e ela não chega a entrar nos 1800. A gente vai chegar no porquê disso daí. E ela é uma grande pensadora, né? Eu fui descobrindo o material que ela foi produzindo, então ela escreveu livros, folhetos, peças de teatro, foi uma mulher extremamente ativa no seu meio social, produzindo discussões, fazendo os embates necessários, tentando colocar, lutando pelos direitos das mulheres, tá? Então, ela tem ideias muito avançadas, ela faz considerações a respeito do casamento, questionando até mesmo a validade da instituição do casamento, por um motivo bastante óbvio, né? Se ainda hoje em dia o casamento representa, em muitas culturas e para muitas mulheres, né, é uma submissão, uma opressão, uma restrição dos seus direitos, das suas liberdades, principalmente, na época dela, muito mais. Então faz todo sentido que ela conduzisse uma série de reflexões contrárias à instituição do casamento. Tem materiais dela contrários à escravidão dos negros, e dando toda uma argumentação, inclusive peças de teatro. Enfim, uma mulher que foi produzindo vários materiais do que hoje a gente facilmente chamaria de conteúdo feminista, porque basicamente está questionando as questões da igualdade dos direitos entre homens e mulheres. E o ponto mais alto, mais interessante para a nossa discussão hoje, aí tem mais um retratinho dela histórico aí, isso que está aí na tela, essa tripinha marrom, é uma folha, o preâmbulo da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que eu acho, assim, o trabalho escrito mais fantástico que ela já produziu em toda a sua vida. A Olympe de Gouges, ela pega a Revolução Francesa e, naturalmente, como boa parte dos cidadãos, ela fica empolgada, entusiasmada com tudo aquilo que está acontecendo. Especialmente porque, além de estar vendo as transições sociais e políticas, novas propostas que vão surgindo, todo aquele fervor cultural que a França viveu, ela está ali, está de perto, está acompanhando, ela está morando em Paris, ela está vivenciando isso tudo em muita intensidade. E ela fica empolgada, naturalmente, porque há o grande lema da liberdade, igualdade e fraternidade. E à medida que se começa a discutir isso, então está se quebrando, pelo menos teoricamente, os paradigmas anteriores, dos privilégios, das exceções, dos direitos apenas para alguns, em detrimento das outras pessoas e por aí vai. Então ela se engaja muito ativamente nos trabalhos da Revolução Francesa. Mas logo de cara ela percebe que há ali uma grande deficiência, que muito embora todo esse aporte teórico, todas essas considerações estavam sendo feitas ali a respeito da igualdade dos direitos, ela percebia na pele e mesmo nos documentos de que esta realidade da igualdade dos direitos não estava incluindo as mulheres, que essa discussão estava restrita ao universo dos homens. E ela, obviamente, fica indignada com isso, vai produzir uma série de discussões. E no início da Revolução Francesa foi publicado um texto, né, que é considerado até histórico, relevante, etc., que é intitulado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas o homem nessa declaração não está sendo interpretado no sentido abrangente da espécie humana, de todas as pessoas, independentemente do seu gênero. É homem no sentido bem restrito mesmo. Na prática, era isso que estava acontecendo. E ela produz os seus embates, e o ápice disso é ela escrever este documento aí que eu coloquei na tela. A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, enfatizando que se a Revolução Francesa não inclui a mulher,
especificamente nessa universalidade dos direitos, incluindo aí as liberdades que estavam sendo discutidas e conquistadas, essa revolução estava sendo feita no mínimo pela metade, porque estava excluindo metade da população, né? E então estava fazendo uma transição para um novo modo de pensar, mas ele estava mantendo a discriminação de gênero. Ele estava rejeitando a participação das mulheres. Então ele escreve esse documento, e é um baita documento, assim. É uma aula de igualdade de direitos, de luta, etc. E isso não terminou muito bem, a gente vai ver na sequência. Logo no início da Revolução Francesa, mas ela solta esse documento no meio da fase do terror, onde tem uma galera sendo guilhotinada, enfim, aquele caos na Revolução Francesa. Para a gente ter uma ideia, né, da qualidade desse documento, convido vocês a buscar na internet, deixar as fontes aqui na descrição, né, para ver, né, a qualidade do trabalho que ela fez. Por exemplo, no artigo 4, olha só o que ela escreveu. A liberdade e a justiça consistem em devolver tudo que pertence ao outro. Assim, o exercício dos direitos naturais da mulher somente é limitado pela tirania perpétua imposta pelo homem. Esses limites devem ser reformados pelas leis da natureza e da razão. Gente, extremamente atual, tanto no sentido de uma análise pertinente ainda das relações das mulheres com os homens nas diversas instâncias, quanto na fundamentação a respeito dessa igualdade dos direitos entre homens e mulheres. Então, assim, é uma sacada, né? Assim, é uma pensadora com uma robustez impressionante. Além, claro, de perceber a realidade ali e saber produzir uma reflexão a partir desse olhar. Então vejam que ela coloca primeiro esse problema que é histórico, que tem a ver com aquilo que é chamado de patriarcado, que é uma estrutura ou um conjunto de estruturas de organizações sociais, culturais, relacionais, onde a submissão da mulher aos interesses do homem, que ela vai chamar aí de tirania perpétua, porque isso não começou na época dela, começou muito antes e ainda continua nos dias de hoje, e ela chama atenção as leis da natureza, quer dizer, não há nada em a natureza que justifique essa submissão. Sob o ponto de vista biológico, provavelmente que ela está analisando, e mais à frente a gente vai dar o argumento espírita também. E ela fala, lei da natureza e da razão. No medida que a gente começa a pensar e argumentar, não faz sentido esse tipo de discriminação. Exemplo do artigo 6º da qualidade do trabalho dela. Todas as cidadãs e todos os cidadãos, por serem iguais aos seus olhos, na lei, devem ser igualmente admissíveis em todas as funções honoríficas, cargos, empregos públicos, segundo suas capacidades e sem outras distinções além das suas virtudes e talentos. Gente, olha isso, é muito claro, e é a luta que permanece até os dias de hoje. E vejam a importância do que ela está fazendo. Ela escreve todas as cidadãs, para deixar claro que ela está pensando a partir da perspectiva das mulheres e incluindo as mulheres. Porque até então o uso da palavra cidadãos, mais do que representar todos os gêneros, estava sendo usado e praticado apenas para os homens. Então ela está reivindicando e escreve de maneira clara que as mulheres precisam participar. E as mulheres podem fazer tudo o que os homens fazem. A distinção não deve ser por gênero, mas das virtudes e dos talentos. E à medida que a gente oferta as oportunidades iguais, por exemplo, de educação, a gente vai ver que não existe nenhuma diferença biológica que sustente qualquer diferença, desigualdade de tratamento, de direitos, de pagamento de salário e por aí vai, entre homens e mulheres. Isso tudo ela já está refletindo, criticando lá em 1791, 92, no meio da Revolução Francesa, né? Consequências para ela, né? O seu trabalho foi super mal recebido pelos revolucionários. Então ela foi perseguida, ela vai presa, não tem nenhuma espécie de um julgamento, assim, mais justo que ela está na fase do terror, e ela termina sofrendo a pena que ela mesma criticava, que ela não concordava. Ela vai para a guilhotina, e ali eles encerram a vida da Olympe de Gouges. Então ela acaba virando até mesmo uma mártir, porque publicou esse documento. Vejam vocês a dificuldade que é enfrentar esse patriarcado. Algumas reações da imprensa, para a gente ter uma ideia de como o trabalho dela foi recebido, e ao dizer imprensa, naturalmente a gente está falando de homens. Homens que são donos desses veículos e homens que trabalham nesses veículos. Muito raro ter uma mulher. Por exemplo, tem essa declaração aí. Olympe de Gouges
nascida com a imaginação exaltada, confundiu seus delírios com a inspiração da natureza. Começou dizendo bobagens e acabou adotando o projeto dos traidores que querem dividir a França. Queria ser estadista e aparentemente a lei castigou essa conspiradora por ter esquecido as virtudes próprias do sexo. Reparem vocês que aqui não há nenhuma contra-argumentação ao documento e às propostas da Olímpia, mas tão somente é um xingamento, menosprezo pela sua condição de mulher, né? Menosprezando o que ela disse, classificando como bobagens, né? Dizendo que é delírio ela apelar para as questões da natureza, né, contrárias a essa desigualdade de gênero, né, dizendo que ela esquece aquilo que é próprio do seu sexo. Então, veja, o problema é ela está fazendo algo que não é permitido, que não é considerado um atributo do seu sexo. Nenhum argumento contrário àquilo que ela colocou, mas tão somente um ataque pessoal e uma ênfase na submissão que ela não cumpriu e por isso recebeu a consequência. Mais uma reação da imprensa para a gente perceber o pensamento dominante, as dificuldades que ela enfrentou. E, gente, a vida dela é muito rica desses enfrentamentos, tá? É muito sofrida e tal, eu não estou trazendo isso, mas vão nas referências para conferir um pouco da vida dela. Outra reação. Lembrem-se dessa mulher masculinizada, de Olympe de Gouges, desavergonhada, que abandonou todos os cuidados domésticos para envolver-se na República. Esse abandono das virtudes do seu sexo a levou à guilhotina. Vejam de novo. Porque ela não se contentou em ficar em casa fazendo coisas que é da mulher e deixa os homens cuidar da política, da economia e terem os direitos. Ela quis se masculinizar, então ela recebeu a consequência, a morte. Né? Olha que absurdo isso daí. Mas vamos em frente, minha gente. Vamos pensar agora um pouco a contribuição da filosofia espírita, afinal, esse é um canal de conteúdos do espiritismo. Vamos fechar fazendo esse diálogo com a filosofia espírita. Um dos itens mais importantes, referências, para a gente pensar as questões de gênero segundo o espiritismo kardecista, está em O Livro dos Espíritos, no item 822. Desde 817, Allan Kardec já vem discutindo a igualdade entre homens e mulheres. E ele pergunta o seguinte: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais perante as leis humanas? E os espíritos lhe disseram: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros que não quererias que vos fizessem. Olha só, Allan Kardec trabalhou com os espíritos a ideia de que os direitos perante Deus são os mesmos entre homens e mulheres. Então, para Deus não há distinção de gênero. O que Kardec está tentando fazer? Partindo do entendimento dessa igualdade entre homens e mulheres relativamente a Deus, podemos estender isso para as leis humanas? A princípio, a resposta está só retomando o ensinamento de Jesus, meio que assim, pensa a partir dessa orientação e conclui alguma coisa. Mas Kardec não fica satisfeito, ele insiste e deixa específico o que ele está perguntando. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Então, percebe? Allan Kardec insiste para deixar claro, eu estou querendo dizer isso. Uma vez que homens e mulheres são iguais diante de Deus, pela distinção, a legislação que nós, humanos, criamos, deve também consagrar essa igualdade. E lembrando, minha gente, na perspectiva espírita, há o entendimento de que nós somos espíritos e, portanto, não temos sexos. Então, isso vai gerar algumas nuances. Mas vejam que interessante a resposta dos espíritos. Dos direitos, sim, das funções, não. Precisa que cada um esteja no lugar que ele compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um e a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Vejam vocês que essa resposta, esse conteúdo, ele é muito interessante para a gente pensar nas questões de gênero, segundo o Espiritismo. O fundamento disso aqui é muito bacana, e se a gente parar para pensar, é até um bocado avançado. Isso aqui está antecedendo historicamente a primeira onda feminista ocidental, são das sufragistas, né, nos países que já estavam se industrializando, essa coisa toda, tá?
Então a gente está pegando esse contexto aqui, mas Allan Kardec está discutindo essas questões na França também, um século mais ou menos depois, ou meio século depois do Olympe de Gouges, porque ele está em 1860, ele morreu ali em 1792, 93. Então tem 60, 65 anos depois do Olympe de Gouges, que Allan Kardec está discutindo também em Paris essas questões de gênero. Então aqui ele já está colocando de maneira enfática, a posição do espiritismo é da igualdade dos direitos. Não há por que se ter privilégios. Então é uma posição assim bastante progressista se a gente parar a pensar. E importante porque ela continua sendo necessária nos dias de hoje, porque muito embora a gente tenha conquistado avanços sociais nesse sentido, eles ainda não são suficientes. A gente está longe de chegar nessa igualdade. Ela ainda é alguma coisa utópica que a gente está buscando, que a gente está construindo. Mas veja que há uma dificuldade aqui, e que é compreensível, dada a época e do lugar que Kardec fala, que é uma defesa de que as funções são diferentes. E na nota que Allan Kardec escreve relativamente a essa questão, ele vai dizer que a mulher tem um corpo mais frágil e que por isso é mais apropriado aos serviços domésticos, às questões de cuidado, e o homem deve se ocupar do exterior, enquanto a mulher do interior. Kardec faz esse tipo de argumentação. E a gente é compreensível, dada a época dele, a estrutura da sociedade. Então aqui a gente percebe, nesse item do Livro dos Espíritos, uma posição marcadamente feminista, no sentido literal da palavra, que o feminismo luta pela igualdade dos direitos entre homens e mulheres, então os direitos sociais, mas tem ali uma distinção de gênero. Então vejam vocês assim, iguais, porém fazendo coisas diferentes. É muito interessante essa posição que mostra a limitação dessa discussão de Kardec na sua época. Primeiro porque ele está usando um pressuposto biológico. As mulheres são biologicamente frágeis e isso gera um determinismo das suas funções. Aqui é mais do que função reprodutiva, minha gente, tá? Ele está falando de funções sociais mesmo, de trabalho, o que pode ou não fazer, essa coisa toda. O que hoje a gente percebe claramente que não tem fundamento, muito embora é um argumento que aparece com bastante frequência também em discursos religiosos. É uma discussão que avança nesse sentido, ela é bastante clara, olha, os direitos são iguais, qualquer privilégio é injusto, mas na questão das funções percebe-se ainda uma limitação. Todas as vezes que Allan Kardec aborda esse tema, minha gente, essa mesma posição aqui é repetida. Igualdade dos direitos, mas um determinismo biológico que gera funções diferentes. Se você fizer uma análise e buscar os outros textos de Kardec, sempre vai ser essa posição aqui que ele vai defender. Então a gente percebe esse avanço, essa ideia que é muito progressista e ao mesmo tempo o limite ali da época que cabe hoje a gente considerar e perceber, ela valia ali na época dele, mas não devemos considerar isso válido nos dias de hoje. E finalmente encerro com a Gênese, que é o último livro que Kardec escreveu, primeiro capítulo, no item 36. Tá? Allan Kardec discute o seguinte, olha só a conclusão que ele chega, interessante, minha gente. O que a filosofia espírita nos leva a fazer? Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda, numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Gente, isso é fantástico. O que Allan Kardec está concluindo aqui é a filosofia espírita, como se baseia no fato de que nós somos espíritos, que não temos sexos e que reencarnamos, ora um, ora outro, dependendo das provas que temos a suportar, essa nossa natureza espiritual assexuada, nesse sentido, não existe alma macho, não existe alma fêmea, isso justifica a igualdade dos direitos sociais. Não é uma concessão, não é apenas uma conquista social, mas isso tem um fundamento na nossa própria natureza espiritual. Vejam vocês que eu destaquei isso lá no artigo da de Gouges. Ela defendia isso, essa igualdade baseada na natureza. Mesmo que ela não fizesse considerações de natureza espírita, mas vejam que é um casamento da posição espírita com a de Gouges. A natureza fundamenta a igualdade desses direitos. Essa é a posição da filosofia espírita. Então vejam vocês
que a partir da medalha de ouro da Rebeca, de uma discussão sobre paridade de gênero nas Olimpíadas, a gente foi ali mesmo na França buscar tanto Olympe de Gouges quanto Kardec e percebeu que toda essa discussão filosófica, na verdade, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a organização da nossa sociedade, com os dilemas, com as lutas que a gente tem até os dias de hoje. O que fica claro é que a gente precisa continuar produzindo materiais conceituais, teóricos, engajados nas lutas de diversos tipos e diversas frontes, para conquistar, consolidar esses direitos, porque, muito embora a gente tenha feito avanços na igualdade dos direitos entre homens e mulheres, estamos longe ainda de um patamar satisfatório. Basta também a gente ver as imensas, inúmeras violências que as mulheres são submetidas pelos homens na sociedade. Então, meu recorte a respeito desse tema é um pouco mais longo, um formato um pouco diferente. Até pergunto para vocês se vocês gostaram, se acham que é interessante fazer assim mais vezes e se sugerem outros temas parecidos com esses. Tá joia, minha gente? Então, vou ficar por aqui. Grande abraço para vocês, até a próxima. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações.